Olá, internautas! Esse é o primeiro vídeo da série Aromaterapia Prática, que irá abordar o estudo dos óleos essenciais e substâncias aromáticas tão utilizados na aromaterapia. Para esse primeiro vídeo, eu escolhi falar sobre a lavanda por dois grandes motivos. Primeiro, a lavanda é considerada como o cargo-chefe da aromaterapia. E segundo, a lavanda é um óleo essencial muito reconhecido pelas suas propriedades medicinais. Talvez, entre todos os óleos essenciais abordados, a lavanda seja o que mais traz aceitação pelo seu aroma. E também é um óleo essencial muito característico por despertar aquela sensação de nostalgia. Talvez pelo fato da perfumaria utilizar muito a lavanda e a alfazema em seus perfumes, e as pessoas da década de 70, 80 terem o costume de utilizar essas colônias diariamente, que ficou registrado na infância de muitas pessoas, aquele cheiro que lembra pai, mãe ou talvez avós e avós. Então, a lavanda é o grande óleo essencial a ser estudado. Normalmente, a gente, quando utiliza o termo lavanda, está falando de uma espécie específica, que é a lavanda officinalis, ou a lavandula angustifolia, ou a lavanda vera, lavanda verdadeira. Isso gera um pouco de dúvida entre o gênero lavanda, que eu vou estar detalhando um pouco mais à frente, e vou estar explicando a diferença entre lavanda, lavandinha e alfazema. Um fato interessante é que a lavanda angustifolia ela é muito aproveitada na sua forma selvagem, que é fácil de se encontrar nos campos da França, Grã-Bretanha, Bulgária, Áustria e Rússia. E essa variedade de lavanda officinalis é uma entre muitas. Temos outros exemplos, como a lavanda tibetana, e por aí vai. A origem da lavanda. É uma tarefa praticamente impossível remontar a origem da lavanda, porque é uma planta utilizada há bastante tempo. Há registros da Mesopotâmia em que a lavanda era utilizada para fins decorativos e fins medicinais. E talvez seja pela relação de comércio entre a Mesopotâmia e a Grécia que a aceitação da Grécia foi tão grande assim. O Egito também era conhecido por utilizar a lavanda, tal como a Roma antiga. E entre os povos mais antigos que se estudam hoje no Ocidente, a gente pode dizer que a Roma foi o que mais empregou a lavanda. Inclusive, o termo lavanda vem do latim, que significa lavar. Entendendo as variedades. Qual a diferença entre lavanda, alfazema e lavandim? Essa é uma pergunta que gera muitas dúvidas, inclusive entre profissionais da aromaterapia. Antes de realizar esse vídeo, eu fiz uma pequena pesquisa na internet comparando lavanda e alfazema. E em muitos sites eu encontrei a afirmação que se tratavam da mesma planta. Isso não está correto. Quando a gente fala de lavanda, está subentendido que a gente está falando da variedade officinalis, a lavanda oficial, ou a lavanda vera, a lavanda verdadeira. E quando a gente está falando da alfazema, a gente está falando da planta Lavandula latifolia, ou a lavanda portuguesa, que são quimicamente, ligeiramente diferentes. Por quê? A lavanda é uma planta que ela tem um cheiro mais suave, um cheiro mais agradável, um toque mais leve. E a alfazema já é uma planta que tem um cheiro mais penetrante, mais refrescante. Principalmente porque a alfazema contém uma porcentagem do princípio ativo chamado cânfora maior que a lavanda. E entre essas duas plantas, a gente tem o híbrido que nasceu, que é o lavandim, que seria uma lavanda levemente canforada. Por essas plantas serem diferentes, elas vão ter também algumas aplicações diferentes, As propriedades vão mudar ligeiramente. Embora não mude muita coisa nas propriedades, é interessante utilizar elas de forma levemente diferente, como por exemplo a alfazema para problemas respiratórios, a lavanda para tratar insônia. Constituinte químico. Agora vamos falar das propriedades químicas do óleo essencial de lavanda.
esse é um tema muito interessante, principalmente pela complexidade, né, das propriedades químicas. Eu vou citar aqui uma aromaterapeuta de renome chamada Patricia Davis. E ela, no seu livro intitulado Aromaterapia, faz o seguinte comentário: a versatilidade da planta é um reflexo da complexidade de sua estrutura química. Os componentes ativos do óleo essencial incluem o cineol, o deborneol, o limoneno, o L-pineno, o cariofileiro, os ésteres do ácido butírico e do ácido valeriânico e a cumarina. É tudo? Não. Esses aqui são os principais. A complexidade do óleo essencial de lavanda é uma complexidade grande e ela, inclusive, muda conforme a estação do ano, conforme as condições do solo. E por ela possuir essa propriedade interessante entre todos os óleos da aromaterapia, é que a lavanda vai ter um alcance maior. A lavanda é o óleo essencial que equilibra. Mas ela equilibra por quê? Fica fácil responder essa pergunta quando a gente olha os princípios ativos. Característica: possui um odor leve, floral, clássico e suave. Clássico porque a aceitação da fragrância da lavanda é a maior entre todos os óleos essenciais. Sinergia: a sinergia da lavanda é grande, porque a lavanda está para a aromaterapia como o sal está para a culinária. É aquele tempero que realça o sabor. Por exemplo, a lavanda e o alecrim é uma combinação ótima para ativar o sistema cognitivo, ou seja, para estudar. A lavanda e o cravo ajudam a relaxar o corpo, a preparar o corpo para a atividade física, aliviar as dores, tal como a lavanda e a manjerona. A lavanda e o limão é excelente para problemas respiratórios, para o sistema imunológico, e a lavanda e o eucalipto combate infecções do trato respiratório, combate também algias, né? Lombociatalgia é um exemplo clássico da combinação de lavanda e eucalipto. A lavanda e a bergamota trata com um espetacular resultado problemas de depressão, problemas de ansiedade, principalmente quando aquele estado depressivo vem depois da perda de um ente querido. E diversas outras sinergias, é muita sinergia que a lavanda pode estar fazendo. Eu sempre gosto de botar 1 ou 2 gotas de lavanda em qualquer sinergia que eu esteja preparando. A intensidade e a nota são médias. Modos de usar: em inalações, através do aromatizador de porcelana, do colar de aromaterapia de uso pessoal. Você pode pingar 2 gotas do óleo essencial no travesseiro. Você pode estar utilizando também nas roupas. No banho, você pode estar utilizando na água quente umas gotinhas do óleo essencial de lavanda. Você pode estar utilizando no sabonete líquido, diluindo o óleo essencial no sabonete líquido. Borrifando no ambiente, eu vou estar preparando um vídeo explicando como é que você pode preparar uma solução para borrifar no ambiente, né? E nas massagens, né? E hoje, eu como profissional de acupuntura, profissional de massoterapia, sei muito bem como é que uma massagem com óleo essencial de lavanda funciona, né? Tem um resultado fantástico. Outros exemplos do modo de uso é compressas frias em áreas com inflamação. Você pode pingar 2 gotinhas em cada região da têmpora para aliviar dores de cabeça. Você pode estar realizando compressas também quentes para tratar tensões musculares, encurtamento de tendões e ligamentos. Você pode estar pingando na água fervendo para fazer uma inalação mais profunda. Lembrando que um banho de lavanda serve para acalmar o sistema nervoso. Ele é perfeito para o final do dia, quando todo aquele estresse se acumula e você precisa drenar, você precisa relaxar e dormir. Funciona maravilhosamente bem para quem tem insônia. Propriedades: colorético, citofilático, desodorante, diurético, emenagogue, hipotensivo, inseticida, nervino, sedativo, tônico, vermífugo, vulnerário e antidepressivo, e algumas outras propriedades que podem variar conforme o autor. Indicações: a primeira que eu vou citar aqui é a acne, que eu acho bem legal enfatizando, principalmente porque eu tive acne em 3º grau. E era aquelas espinhas que formavam nódulos muito doloridas, que manchavam o fundo de travesseiro, de sangue e tudo mais. Eu fiquei bom graças a uma combinação entre lavanda, hortelã e sabonete de erva doce. O que foi que eu fiz? Eu preparei um sabonete de erva doce com lavanda e hortelã
diluição de 1% de óleo essencial para 99% da base, que era o sabonete de erva doce da Buena Vita, mas não precisa ser necessariamente da Buena Vita, qualquer sabonete de erva doce líquido serve. E aplicava no rosto, deixava 1 a 2 minutos, depois lavava, né? Realmente o resultado foi fantástico, secou tudo e até hoje eu não tenho mais nenhuma espinha. Eu sou muito grato a lavanda e a hortelã por isso, né? Alergias, principalmente do trato respiratório, quem tem rinite, sinusite, pé de atleta, você pode estar utilizando uma combinação de lavanda com cravo. O furúnculo, você vai estar realizando compressas mornas com algumas gotinhas de óleo de lavanda e um óleo chamado melaleuca, né? Ferida, queimadura. Interessante da queimadura aqui é que uma das principais descobertas da aromaterapia foi por causa da queimadura. Dermatite, eczema, inflamações, essas inflamações são de fundos musculares e outros tipos, né? Picadas de insetos, você pode estar aplicando a lavanda diretamente na pele. Piolho, você pode estar preparando um shampoo com lavanda. Psoríase, micose, a crosta no couro cabeludo, aquelas crostas bastante doloridas. Queimadura de sol, hematoma, lombalgia. Muito bom para reumatismo, torções, tosse, cólica, dispepsia, flatulência, náusea, cistite, dismenorreia, leucorreia, depressão, dor de cabeça, hipertensão, insônia, tensão nervosa e estresse. Pontos fortes. Versatilidade. Bem, a lavanda costuma cair bem em quase todas as situações. Quase todas, por quê? A lavanda é um óleo muito calmante. Ele tem uma propriedade hipotensiva. Então, obviamente, aquela pessoa que tiver uma pressão baixa, uma pressão muito baixa, eu não recomendaria utilizar a lavanda, porque poderia potencializar naquela situação. E depende muito do profissional estar examinando bem o paciente e saber se é necessário um óleo mais relaxante ou um óleo mais ativador. Embora ele seja um óleo relaxante, ele costuma ter uma propriedade que a gente chama de equilibrador, mais voltado para o relaxamento, né? Ele é um óleo agradável, muito difícil um paciente reclamar do aroma, da intensidade da lavanda, e acima de tudo é um óleo purificante, né? Lembrando que os romanos utilizavam justamente a lavanda para isso, para lavar a alma. Bem, esse é mais um vídeo do Espaço Zen, falando sobre a lavanda, dentro do tema de aromaterapia, e eu pretendo estar elaborando uma lista grande de óleos essenciais para a gente estar aqui estudando e divulgando. Não esqueçam de ver os vídeos sobre massoterapia, em que eu vou estar explicando como é que você pode estar utilizando o óleo de lavanda para fazer massagem. Até a próxima, caros amigos.